Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos, unidos nesta equipe amorosa do União Espírita Luz Divina, hoje, sexta-feira, com a equipe de trabalhadores e convidados. Lembrando que nós fazemos também toda terça-feira com a equipe do Departamento de Ensino e todos vocês podem participar. Lembrando também de colocar o copo de água para que a equipe do Dr. Anselmo possa colocar o medicamento que cada um necessita. E depois, compartilhando a gravação, para que os ensinamentos de Jesus cheguem ao maior número possível de pessoas. Gratidão a todos. E a gente vai acompanhar a Margarida, que vai fazer a prece por nós. Vamos serenando os nossos pensamentos, nos imaginando no nosso centro, com saudade de todos os parceiros de trabalhos, mas logo, logo estaremos juntos novamente. Muita saudade. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que nos acompanhe nesse estudo de hoje, agradecendo por toda a semana, sentindo aquele abraço caloroso do Dr. Anselmo, que está sempre conosco, trabalhando demais na espiritualidade, tantos companheiros partindo. Vamos pedir a Deus, a Jesus, que envolva nosso planeta com muita luz, aos trabalhadores da espiritualidade, envolvendo esse cientista, que seja feita essa vacina o mais depressa possível para todo mundo retornar às suas atividades. Pedindo a Deus que esteja sempre conosco. E com sua prece, Jesus, vamos dar início ao estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, amiga. E agora, dando início a nossa oportunidade de estudar mais um pouquinho o Evangelho de Jesus. A palavra é sua, Dorival. Olá, amigos, amigas, mas mais importante, queridos irmãos, né? Porque somos todos irmãos e estamos a cada dia tendo maior certeza de tudo isso, né? É um prazer muito grande e uma felicidade em rever a todos, aqueles que eu já conheço e muitos que eu estou vendo pela primeira vez. Eu sou o Dorival, o modesto tarefeiro da sala de passe aí do União, né? Também trabalho na Sociedade Espírita Luz e Amor, aqui de São Caetano, no bairro Prosperidade, né? E hoje estou aqui atendendo a um misericordioso pedido da Luz e do Carlos. E digo misericordioso porque é tão importante e tão maravilhoso podermos ter uma oportunidade de estudar sobre o Evangelho em grupo. Porque quando nós estudamos em grupo, nós temos a grande oportunidade de nos livrarmos dos nossos equívocos de entendimento, né?
E quando a gente coloca assim um tema como esse, para a gente falar em grupo, junto a todos, é muito importante. E hoje eu pedi para a Luz, para a gente falar um pouquinho antes de colocarmos já diretamente o tema para a leitura, né? E para falarmos sobre ele, que eu quero falar um pouquinho, nós falamos um pouquinho, né? Sobre essa palavra desgraça, né? Que a primeiro ouvido, né? Ela é dolorosa, ela traz batida na mesa, figa, tudo que há. Mas esse tema que nós vamos colocar hoje, que nós vamos trazer hoje, ele não é à toa, né? Nós vivemos um momento com esse vírus, e esse vírus nos traz outras situações para nós, para muitos dos que nós conhecemos, né? Enfermidades, desencarnes, desempregos, né? Desacertos sentimentais, enfim, uma série de situações vem no decorrer do que nós estamos vivenciando durante esses meses agora, né? Então, quando a gente traz esse tema, esse tema hoje ele está a verdadeira desgraça, ele está é um pensamento que temos, né, ao ouvir, mas incorreto. Nós tememos isso de uma forma incorreta, né? E nós vamos ver por quê. Porque até a Luz, no início, ela falou, parece ser um tema assim, né? Uma palavra tão... Mas não, por isso que eu quis antes falar um pouco sobre essa condição, né? Porque a gente, depois, quando ler, eu vou precisar que todos vocês, ou quem puder, interaja para a gente ver realmente o que é essa verdadeira desgraça, onde ela está e qual é a nossa participação dentro disso, né? Bom, o instrumento que nós vamos utilizar hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E é importante dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos usar aqui hoje é da tradução de Herculano Pires, porque são 3 as traduções, né? E é bom, quando a gente vai estudar os temas do Evangelho, as obras básicas, que nós tenhamos essa condição de observar algumas atenuantes, né? Então, o Herculano Pires... Oi. Oi. E a gente vai colocar na tela, eu não sei se é a mesma que você tem na mão, tá? Não é aquela que eu te mandei? Que eu te enviei? Tá, então a gente vai ler o que vai estar aqui e você vai interagindo, tudo bem? Não, tudo bem. Eu estou falando isso que eu pensei que era aquela que eu tinha enviado para você. Mas a gente não conseguiu aquela. Então, vamos lá. Então, esquece isso que eu falei sobre as traduções, mas sim, não, a tradução é importante saber, tá? Para a gente ter as noções. Por exemplo, quem for procurar pelo Herculano Pires vai encontrar a verdadeira desgraça. Mas nós temos também a tradução sobre Guilom Ribeiro, da FEB, e lá vai estar como a desgraça real. E depois nós temos também a tradução do Salvador Gentili, que vai estar como infelicidade real. Então, vamos ver. Desgraça, a verdadeira desgraça, desgraça real e infelicidade real. Quer dizer, né, os temas estão ali, mas o conteúdo é o mesmo, né? Mas a gente vê que a própria tradução muda, né? Os temas, às vezes até para não agredir muito. O Herculano já vai direto à verdadeira desgraça, né? Que é para dar uma coisa para chamar realmente a atenção, né? Portanto, daí nós vamos entender um pouco sobre essa tal verdadeira desgraça. Quantas pessoas verdadeiramente têm um horror a pronunciar essa palavra? Outros, quando ouvem, nós já comentamos sobre isso, né? Bate na mesa, faz figa, enfim, há um grande medo e um temor muito grande dessa palavra. No Evangelho segundo o Espiritismo... Oi? Avisa a hora que você quiser que coloca o texto. Tudo bem, nós vamos só falar aqui um pouco, aí é na hora que a gente coloca, porque depois que a gente falar sobre isso e colocar o tema e ler ele, aí eu quero que os nossos amigos aqui deem a sua
percepção do que entenderam disso e desmistificar um pouco essa questão, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, para termos a ideia disso, segundo os estudiosos, né, aparece 51 vezes a palavra desgraça, ou desgraçado, ou a desgraçada. Nós encontramos já na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, entre uma conversação e um colóquio entre Sócrates e o seu discípulo que estava preso, e nesse colóquio, isso está no item 10, essa conversação entre eles está escrito da seguinte forma: a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para o outro mundo com a alma carregada de crimes, quer dizer, de malefícios, né? De situações negativas, né? E isso já basta para, hoje em dia, nós tirarmos dessa condição do presente, né? Desgraça do presente, e nos colocar dentro desse conjunto todo para o futuro, né? Nós estamos encarnados hoje em dia, mas vai chegar um momento em que essa nossa condição vai alterar, né? E aí, como que nós estamos procedendo, como que nós estamos agindo para quando isso acontecer? Já é uma ligação feita nessa condição, né? Para ter uma ideia disso, é bom até que a Dione esteja aí. Ontem, lá na Sociedade Espírita Luz e Amor, nós temos o curso de evangelização e também o nosso curso básico, né? Nós estudamos ontem no Livro dos Espíritos, eu tenho até aqui marcado para a gente não ter dúvidas, né? O capítulo 3, que é a separação da alma e do corpo. Na pergunta 159, está escrito da seguinte forma, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que ela reconhece estar no mundo dos espíritos? A resposta é a seguinte: isso depende se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, se envergonhará de tê-lo feito. Num primeiro momento, para o justo, isso é bom. E como o alívio é um grande peso, porque não teme nenhum olhar indagador. Olha que resposta, né? E aí a gente fala assim, a gente hoje se preocupa muito com a nossa situação presente, né? Ontem nós debatemos muito isso, né? Não é, Johnny? Né? Falamos muito sobre isso, né? E aí a gente remete no nosso futuro, aonde nós vamos estar, como que nós vamos fazer. Será que essa desgraça, hoje, que achamos estar acontecendo, alguns, ela hoje realmente existe? Ou, dependendo muito da nossa ação hoje em dia, ela vai estar por vir nesse momento? Há um grande ponto de interrogação sobre essa questão, né? Antes de ler o tema que a Luz vai colocar, vamos nos afinizar mais com essa palavra desgraça. No dicionário, a palavra desgraça está descrita assim: infelicidade, infortúnio, miséria, angústia, e o que é o mal e o que é devastador, ou não é uma coisa boa, né? Tudo bem que a gente dando para entender assim mais ou menos dentro dessa condição, né? Bom, quando a gente fala assim que na verdade ao mal, né? A verdadeira desgraça, e a gente pensa assim na palavra desgraça. O que é a desgraça? Desgraça é falta da graça, é a falta do bom, do bem. Esta é a junção dessa palavra. A Dione, que é mais estudiosa dentro dessa parte, deve entender um pouco
melhor sobre isso, né, Johnny? Mas realmente a coisa caminha por aí. Então, essa é a fusão da palavra desgraça, né? É a falta do bem, né? Onde não existe o bom da situação. E se nós estivermos colocando, e mesmo dentro de todo esse processo nosso, nós estivermos fazendo a nossa condição, nós vamos estar parte disso. Nós não vamos estar dentro da desgraça, embora ela se avizinhe em situações, mas nós, como espíritos, nós, dentro da nossa condição, nós vamos nos ater dela, e ela não vai chegar, e ela não vai habitar em nós, e nem nas situações que ocorrem do nosso redor. Bom, agora que já fizemos essa pequena explanação sobre a palavra desgraça, né? O que nós vamos ver agora está dentro do capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, né? Na introdução dos Espíritos, item 24, trazido pelo Espírito Delfine Girardini. Outra coisa importante é a gente saber quem são esses personagens. Quando a gente vai ler sobre no Evangelho, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá tem Delfine Girardini, tem Sansão, tem François Genevet, né? E a gente fica Fenelon, e a gente precisa saber quem são esses personagens, né? E aí eu fui pesquisar quem foi esse espírito, né, Delfine Girardini, que traz um tema como esse, né? E lá está descrito que ela nasceu na Alemanha em janeiro de 1804 e desencarnou na França, né, no país do espiritismo já, né, em junho de 1855, quer dizer, 6 anos antes dela dar essa comunicação para o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela foi uma poetisa, jornalista, conheceu o professor Rivail, né, ouviu sobre as mesas girantes, e ela mesma foi buscar a sua mesa e começou a fazer um trabalho mediúnico de informações, né? Inicialmente foi um trabalho muito cansativo e não surtiu muito efeito, né? Mas, com o passar do tempo, esse trabalho das mesas girantes, que todos já ouviram falar, né? Ela, quando ouviu falar sobre essa questão da mesa girante, ela mesma foi buscar e ela passou a fazer esse trabalho mediúnico na companhia de outros irmãos da época, que já se afinizavam com o espiritismo, né? E, em um belo dia, a sua filha, Leopoldine, que tinha desencarnado não há muito tempo, ela estava fazendo um passeio de barco com o marido ainda no lua de mel, né? E isso tinha abalado muito ela. E essa filha dela veio dar a primeira comunicação nesse sentido das mesas girantes que ela produziu junto a outros irmãos. Daí, poetisa, jornalista, passou a ser espírita e adepta das mesas girantes, onde a mediunidade começou a influí-la, né, nesse caminho. Bom, eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de desgraça. Deu para entender um pouco, enrolei. Pessoal, beleza aí? Oi? Beleza? Então, agora, eu acho que a gente já pode colocar o tema, porque depois disso que a gente leu, que a gente ouviu, né, que a gente conversou um pouquinho, vamos ver o tema. E depois do tema, cada um pode dar melhor a sua conclusão, o que achou realmente disso. Eu leio, né? Só um minutinho que o Carlos está tentando colocar na tela. Pronto. Eu mesmo leio? Pode ler. Tá bom. A verdadeira desgraça. Toda a gente fala de desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço do anjo
do beijo do anjo sorridente, que desapareceu, nas lágrimas no féretro, que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais ditoso do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-nas nas consequências. Assim, para o bem apreciarmos o que? Para o bem apreciarmos o que, em realidade, é ditoso ou inditoso para o homem. Precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as feras de vossas almas. As veras, aliás, com todas as veras de vossas almas, iludidas. A infelicidade é a alegria. A infelicidade e a alegria é o prazer e o tumulto. É que esse texto é diferente do que eu leio, então estou tendo contato com ele agora, por isso que ainda está subindo. É a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o apoio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperais vós que chorais, temeis vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino e às provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia. Vós experimentam o repouso ilusório para vos imergir em súbito na agonia da verdadeira infelicidade. Aquela que surpreende a alma, amolenta pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória,
nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor com glória. Que importa o que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delphine de Jardine, Paris, 1861. Quer dizer, 6 anos depois do desencarne dela. Bom, queridos, o que nós lemos aqui agora, nós conversamos um pouco antes de um bate-papo, né? E, na verdade, as situações, elas nos são dadas dessa maneira. Eu ouço muito mesmo, durante esse período, que desgraça que está acontecendo nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, né? E atrás dessas desgraças, mais e mais. E quando isso é colocado dessa maneira, há uma cadeia de energias, de más energias, que vão alastrando, né? Nos sentidos. E pela infelicidade, esse vírus, por exemplo, que é o que causa essas maiores tormentas hoje, né? A partir dele, alguns irmãos nossos que ainda têm alguma outra deficiência física, né? Vêm a falecer, vêm a desencarnar, né? No nosso termo espírita. E isso traz muitos choros e ranger de dentes, realmente. Mas só o que acontece e o que a gente, como espírita, tem que observar, temos que observar, né? Nos domínios da mediunidade, ontem falamos dele também, há um ensinamento muito grande de Hilário e do pessoal lá que procede dentro desse livro, né? Que nós precisamos ver as situações de 2 ângulos. Não há só uma visão. Quando a gente coloca só um tipo de visão, para qualquer assunto que seja, nós estamos fadados a cometermos enganos, né? Então, desencarne o irmão, nossa, é um fim do mundo e tal. Logicamente, como disse no texto, o que não é bom, a falta do bem, lógico que não nos agrada. Quem vai ficar com um bom sentimento quando há um desencarne na família ou um desencarne de um amigo? Lógico que não. Mas só que nós temos que, espiritualmente, no nosso interior, nos fortalecer e entender melhor, como disse ali. Veio uma tempestade, essa tempestade ela causou alguns danos, mas ela veio trazer vida. Ela veio limpar o ar, ela veio trazer um pouco de umidade onde estava seca, como agora lá no Mato Grosso, né? Aquele fogaréu, e veio aquela chuva agora para acalmar um pouco aquele fogo. Então, sempre tem uma situação que acarreta uma, né? Deus não é injusto, nós já sabemos. Nosso mestre, menos ainda. Então, nada é desgraçado na vida de ninguém, na nossa vida. Algum motivo, ou alguma situação, ou algo seguido virá por intermédio dessa consequência, desse momento. Tudo há uma consequência. Talvez hoje aquele infortúnio meu, né, ele não seja para mim uma situação que vai me trazer um mal. Quantas pessoas já vimos que perdeu o emprego e aí ficou desesperado por causa desse emprego, demorou um pouco, até por uma ansiedade, por medos, mas passado algum tempo, apareceu uma oportunidade tão boa ou melhor ainda. Mas a paciência, muitas vezes, não nos deixa vivenciar esse período do desemprego de uma forma um pouco mais amena. A gente entra em confusão, a gente entra em desespero. Mas temos que crer, né? Crer realmente que aquilo não veio como castigo. Não existe. Hoje, todos nós aqui temos essa certeza. Não existe castigo.
existem consequências. E muitas vezes aquilo que parece ser muito ruim é só um trampolim para algo melhor. Só que a gente, às vezes, não tem a devida paciência ou olhos de ver, como disse-me Jesus. Tenham olhos de ver, né? Então, dentro dessas circunstâncias, eu escolhi esse tema justamente para que a gente pense nessa palavra, tenhamos essa palavra e não deixemos que ela faça parte de nós. E quando um dos nossos mais próximos entrarem nessa energia, a gente tenha condições de dizer, não, peraí, não é por aí, né? Não é também assim, né? Respeitando, obviamente, a dor do outro, o desespero, a falta de entendimento do outro, que nós temos que ter essa condição, né? De entender, às vezes, o que o outro está passando, e ele está passando aquilo porque ele enxerga a situação dele daquele momento, daquele jeito, né? Então, a gente tem que entender também aquilo, mas nós temos a condição de ir até ele e fazer, e demonstrar, de alguma maneira, que aquela situação não é de toda ruim, e que pode dela vir alguma coisa de bom. Mas, inclusive, é bom quando a gente tem alguém assim, que a gente dá continuidade no trabalho, nos estudos, né? Por isso que eu estou falando da Dione, porque ela faz o curso com a gente lá. Nós falamos ontem exatamente alguma coisa que tem a ver com isso hoje, né? Por isso, queridos, é que essa oportunidade que temos de estudar é de valiosa importância para nós, porque isso vai trazer para nós alguns conhecimentos que nos livrarão de mal entendido na nossa vida e que nos livrarão de sofrimentos que a gente não precisava passar por eles. Já basta o desabor. Quem fala assim, Chico fala, né? Não vamos dar ao negativo mais valor do que ele já tem, ele já teve. Então, não vamos dar mais ibope para ele, vamos mudar essa frequência, vamos sair dessa frequência, né? Então, eu quis trazer esse tema hoje, na intenção modesta, né, de a gente poder não entrar nesse ciclo e não achar que nós estamos passando por esse momento e que tudo que nos acontece, infelizmente, por mais dolorido que seja, não é uma desgraça como a gente procura, entende muitas vezes, né? E que é um mal, muitas vezes não gostamos, e é parte de nós não gostarmos daquilo que não nos agrada, mas para que a gente possa mudar essa frequência, mudar o ritmo, mudar o entendimento. E eu gostaria de ouvir alguns de vocês, porque senão eu fico aqui falando e eu me empolgo para falar, né? Mas eu acho que ouvir vocês é interessante mais do que eu falar. E aí? Quem gostaria de falar alguma coisa, abre o microfone, fala seu nome, para interagir com o nosso amigo. Gostaria de ouvir vocês. Alete, você está me olhando aí? Vai falar alguma coisa? O que você ouviu já em falar de desgraça que você realmente entendeu que não é tudo isso? Fala! Não estou abrindo. Aí, pronto, foi. Agora abriu. Dificuldades técnicas. Boa noite, amigos. Deus Boa noite, Alete. abençoe. É sempre muito bom estar aqui. Eu tenho uma visão muito positiva das coisas, dos acontecimentos. Então, eu realmente em desgraça. Eu acho que em infelicidade. Eu acredito que tudo tem várias formas de ser enxergadas. E por mais difícil que a situação esteja, ela tem um lado positivo, porque ela tem uma lição, ela tem um fortalecimento, ela tem alguma coisa a nos ensinar. Eu tenho por hábito, quando a situação começa a ficar difícil, a me perguntar o que é que eu tenho que aprender com isso. Que lição essa situação está me trazendo? Como eu posso aproveitar essa dificuldade?
não é fácil. Deixa claro que a gente tem hora que a gente fica com raiva, tem hora que a gente quer sair correndo, tem hora que você quer desaparecer, brigar com quem está do teu lado. Mas quando você respira, faz uma oração, você se conecta com os teus mentores e fala, e aí, o que é que eu tenho que aprender? Ajuda que está difícil, me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir, o que eu tenho que aprender. E nesse momento de pandemia, essa atitude tem ajudado muito. Na hora que as coisas ficam difíceis, que tem dia que você acorda com vontade de jogar tudo pro alto e falar, chega, cansei. Aí você para, respira, conta até 100, porque acho que até 10 não dá, né? Precisa ser até 100. Contar até 10, gente, é respirar fundo, é se conectar com o superior e falar, muito bem, hoje a coisa está difícil, mas vamos continuar, que alguma coisa eu tenho que aprender de tudo isso que está me acontecendo. Então, o que eu não gosto dessa palavra é exatamente porque eu não sinto esse significado de desgraça. Na minha versão do Evangelho, está como infelicidade. E eu acho que a gente planta a desgraça e a infelicidade na vida da gente, porque é como eu enxergo as coisas que me acontecem. Então, eu vou permitir que aquilo se transforme numa desgraça ou numa tristeza imensa, ou eu vou tirar a lição e carregar para frente. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha contribuído com a minha visão. É uma visão muito particular, tá? Eu sou uma otimista por natureza, então eu acredito no bem, no bom e no belo. Então, a gente... É isso, gente. Uma semana abençoada a todos nós. Alete, nós somos espíritas. E no momento que eu tive a inspiração de pedir para você falar, não é que eu sou o cara, não. É a inspiração. Fala que a Alete vai falar, velho. E aí você falou justamente uma palavra-chave, que quando uma infelicidade... Por isso que foi bacana eu falar sobre as várias traduções, porque na sua tradução está como infelicidade, não é isso? Então, é importante a gente ter essa... E é justamente uma coisa que você falou, Bárbara, que eu tinha até para falar depois, mas você falou porque você tinha que falar. Não é por que comigo, para que comigo? O que eu tenho que fazer com esta situação desagradável que está acontecendo, ou que está acontecendo ao meu redor, ou com o meu amigo, ou com o meu parente, que às vezes não é conosco apenas, o indivíduo, mas é com um muito próximo da gente. E nós temos aí a condição de fazer algo, né? E essa colocação sua foi fantástica, foi bárbara, é isso aí. Tem um motivo, e esse motivo temos que enxergar e fazer. Beleza. E aí, gente, mais alguém? Johnny? Eu? Silvio? Aê, Silvio! Tudo bem? Boa noite. Para mim, desgraça é uma grande oportunidade para a gente evoluir, para a gente fortalecer a nossa fé, né? Porque as pessoas têm costume de associar a desgraça a coisa ruim. Mas eu algum tempo atrás, aprendi que desgraça a gente tem que substituir por de graça. A gente tem que dar graça por receber esse sinal, porque o que eles chamam de desgraça, essa coisa ruim, na verdade é um alerta que alguma coisa está errada. E a gente tem que recalcular o que a gente está fazendo, o nosso caminho, porque muitas vezes a pessoa não tem problema financeiro nenhum, não tem problema de saúde nenhum, vive naquela vida mansa, aquela vida boa, só que alguma coisa tá de errado. E a lei de causa e efeito vai ser fatal. Lá na frente ele vai colher aquilo que alguma coisa ele deixou de fazer, porque ou ele está negligenciando a lei do trabalho, ou da caridade, falta de amor, alguma coisa. Então, para mim, a desgraça nada mais é do que uma oportunidade de fortalecer a nossa fé.
Era isso que eu tinha para falar, só isso. Bacana, bacana. Bacana, Silvão. É isso aí. É isso aí. Então vamos dar graça, né? Dê graça. Vamos dar graça. Vamos pelo dar alerta. graça. É a falta do bem. Desgraça é a falta do bem. Vamos pôr bem nisso aí. Vamos pôr o bom. Quem mais? Mauricião. Ei. E aí, mano? Boa noite, tudo bem? Saudade de ver, cara. Dá um abração em você lá em cima. E a aguinha para você tomar. Tá certo. Então, Dorival, eu estava analisando aí um pouco do que você falou, e principalmente dentro do que a Arlete falou, e eu até anotei aqui, a gente às vezes tem uma situação muito difícil, muito ruim, né, que não é boa, como você colocou, e particularmente a minha pessoa, eu já sou uma pessoa que ansiosa para que aquilo não acontecesse e se resolvesse. E eu fico, num primeiro momento, muito derrubado. Depois que eu paro, respiro e penso e coloco a visão alinhada com as coisas, eu consigo chegar a um grau que eu posso superar essa situação. É isso aí, maravilha, maravilha, é assim mesmo. Geralmente dá aquele primeiro baque, né? A gente tende a cair, mas aí a gente respira, né? Vê que, não, eu sou forte, né? E eu tenho algo forte dentro de mim. Principalmente nós espíritas. Nós espíritas temos muita coisa para nos auxiliar, né? E se a gente for entrar dentro desses meandros das nossas questões espíritas, a gente conta toda a força que a gente precisa. Muito bom. Tá? Obrigado. Beleza, camarada. Temos quanto tempo ainda? Tem mais uns 15 minutos. Então dá para a gente ouvir mais aí. Quem mais vai contribuir? Vamos lá. Quem quer falar aí alguma coisa? Johnny? Vamos, Johnny. Venha. Mas ele quer que eu fale. Lógico. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Você sempre tem alguma coisa para esclarecer. Pois é. A gente não pode ficar sem se falar, né? É uma coisa interessante. Acho que assim, a gente vai... Assim, quantos aprendizados aqui, né? Em tão pouco tempo, o que cada um vai... falando do que entende sobre essa desgraça, né? E como trabalha esse conceito dentro de si, né? E assim, eu começo a falar lembrando da velha frase do Dr. Anselmo, né? Tem que ficar ruim para ficar bom. Né? Tem que ficar ruim para ficar bom. Então, toda vez que dá aquela angústia aqui do momento pandemia, como bem a Arlete falou, você tem uma vontade de falar assim, chega, para, acabou, vai, cansei, né? Aí você lembra dele, né? Você fala, não, peraí que ainda tem muito chão para ficar bom, né? Então, vamos fazendo aos poucos o nosso dia ser um dia produtivo, ser uma coisa do bem, procurar ajudar os outros. Bom, em relação ao texto, eu sinto assim, quando ele coloca, quando a Delfine coloca sobre, parece que a desgraça tudo está relativo à falta de algo material, né? Que ela fala que vem da miséria, da lareira sem fogo, do credor, sempre ligado àquilo, né? Então você vê o quanto falta, né? Para quem vê o mundo desse jeito, tá? Tudo bem, é óbvio que quando você não tem uma comida na mesa, você não tem uma roupa para se abrigar, é dolorido isso, né? Mas a gente não está falando nesse sentido, né? Ela está falando justamente de você não ter essa fé dentro de si e você não ter procurar nos momentos ruins de se fortalecer, né? Na sua fé, naquele que vai te dar a força para você seguir, né? Para você não pensar, como bem legal o que o Silvio falou, né? Não é desgraça, é de graça. Agradeça, porque,
Está sendo um degrau aqui a mais que eu estou aprendendo, né? Então, eu acho que é isso. É só. E outra coisa que eu achei bacana e é interessante, né? Quando a gente fala das obras básicas do Evangelho e a gente fala sobre o personagem, né? Quem é o personagem? Você viu agora que você se referiu a Delfine, né? Como diz a Delfine, ficou uma coisa mais próxima, né? Quando a gente vai procurar saber quem é, né? Que a gente fica, senão a gente fica assim, Delfine, Fenelon, parecem uns seres tão distantes, né? Tão assim. E quando a gente procura saber quem são eles, né? A gente se identifica, fala, pô, uma pessoa, né? E tal. Porque eu achei legal você falar, pô, como a Delfine nos falou aqui, com uma coisa bem, né? Bem próxima, bem íntima, né? Isso é legal. Eu, quando falo assim, eu estou vendo ali a Dona Tuti, a Dona Teresa. Dona Tuti, Dona Teresa. Comecei a fazer um trabalho, os nossos estudos aqui, aí na Luz, no Luz Divina, há uns 8 anos atrás, junto com essas moças aí. Né, Dona Teresa? Dona Tuti. E foi junto com elas. E elas, estão aí. Olha que exemplo para nós, né? Há 8 anos, 9 anos, por aí, né? 8, 9 anos, né? E a Dona Teresa e a Dona Tuti eram as primeiras da carteira ali, né? Bem à frente mesmo ali, para pôr ordem na casa, né? E hoje estão aqui. Agora, pô, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Dona Teresa, dá um prazinho da senhora aí, ou Dona Tuti, para nós, para me ouvir sua voz. Não dá para tirar o som, né? Então deixa. Tudo bem. Elas têm dificuldade, mas hoje conseguimos ouvir. Então, a gente está muito feliz, viu, Dona Teresa? Vocês estão podendo ouvir hoje. Deu certo. Elas não estavam ouvindo das outras vezes? Beijo grande, vocês são meus exemplos. Tá joia. Que a Margarida está aí, que a gente já falou, né? A que está no lugar do Vitor Gami, eu não conheço, mas a sua fisionomia não é estranha, prazer em te ver, viu? Tem alguma coisa para falar com a gente aí? Qual é o seu nome? Não dá para tirar o som também? Dá, mas é complicado um pouquinho. É tudo novidade, né? Eu sou Maria Bruna, eu faço o segundo ano, o primeiro ano eu fiz com a Luz Divina e o segundo ano eu estou fazendo, esqueci o nome do rapaz. Não, beleza. Rogério. Rogério. E aí? Tem alguma coisa para falar para a gente? Por enquanto eu ainda sou muito tímida. Não, legal. Mas foi legal você estar aí, tá bom? Eu estou obrigada. Com um tarefeiro de lá, qualquer dia desse a gente vai se encontrar, tá bom? Beleza, então. Tá. Valeu. Luzia, você não quer colaborar com as suas ideias, Luzia? Quem é a Luzia? Cadê? Luzia? Ô, Luzia, dona do passe? Cadê ela? Eu não estou vendo. Vê se você consegue tirar o som. Quer dizer, abrir o microfone. Essa tecnologia está dando um banho na gente. Dorival, que saudade de você! Ô, Lu, eu não tinha te visto aí. Eu me amo, que delícia! Obrigado, querida. Isso é um incentivo maravilhoso. Ai, que delícia ouvir você falar. Dorival, é como você falou, é para nós darmos graça. Isso. Em tudo que acontece, porque graças a Deus, e graça, ó, gata! Nós estamos bem, mesmo com todo esse burburinho que acontece, nós estamos. É só isso que eu tenho que falar. Adorei! Então tá bom. Obrigado. Para todo mundo e bom fim de semana. Valeu, querida. Luz, e aí, com você, como é que faz? Se quiser ir finalizando. Já está quase. Bom, o que eu tinha para dizer e trazer, basicamente é isso, né? Cada um dos queridos aí, Silvio, né, o Maurício, essas questões, quando a gente fala da gente, né, se torna uma coisa assim, até uma terapia, né, Maurício?
a gente falar, né? A Lete, enfim, né? Própria a Dione, enfim. O que a gente tem é ter essa observação. Nós temos que, como diz Jesus, temos olhos de ver, né? Então, quando a gente passa a ver a coisa com os olhos melhor, a gente percebe melhor as coisas, né? E os nossos sentimentos se transformam, né? E estudar as obras básicas do Espiritismo é algo que nos dá o alicerce e a força necessária, né? E isso a gente precisa estar realmente ali assíduo, porque a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes os baques vêm, né? Nos desagradam, porque nós somos vaidosos, nós somos orgulhosos, não é isso? Nós estamos aqui justamente para burilar tudo isso, né? E quando alguma coisa nos afeta nessa questão, realmente nos dá um baque, né? Mas a gente tem que estar fortalecido de novo, eu sou eu, e vamos, Jesus está comigo, dá uma de evangélico, né? O Senhor é comigo, e pá, e vamos embora, né? E é isso, gente. Eu tive um prazer enorme de estar aqui com vocês. Luz, por essa oportunidade. Carlos, obrigado aí pelo suporte técnico, né? A todos pelo carinho, né? Um carinho de todos vocês, né? E que a gente em breve possa estar junto de novo, né? Fazendo o nosso trabalho, as nossas tarefas, né? Com a nossa modéstia de sempre. Doutor Anselmo, quantas saudades e vontade, às vezes, eu tenho que, através da Isabel, de dar um abraço nele, tomar uns puxão de orelha, às vezes, dele, né? E é importante para nós essa nossa trajetória, tá? Felicidade em vê-los todos, que Deus abençoe a todos, né? Desculpe aí alguma coisa, tá? E é isso. Às vezes a gente vai falar, a gente acha que não vai ficar emocionado ou que não vai ficar nervoso, mas a gente acaba ficando, né? Um pouco emocionado, um pouco nervoso, mas é isso, tá, gente? Um beijo grande para vocês e até uma próxima oportunidade aí, tá? Espero que tenha contribuído com alguma coisa e estamos aí sempre, tá? Valeu! Gratidão, amigo, gratidão a todos. E lembrando que a gente precisa estudar também para entender melhor e vivenciar de uma forma mais tranquila o momento presente, estudar a lei de ação e reação, para a gente não se colocar no desespero, como disse o Maurício, na ansiedade. É tudo lição, né? E muito obrigado a todos por essa oportunidade. Eu vou pedir para Maria Aparecida fazer a prece para a gente, tudo bem? Agora o Dorival. Boa noite, pessoal. Eu vou desligar o teu microfone. Tá. Estava demorando. Só um minutinho, Maria Aparecida. Nós temos algumas pessoas novas aqui no grupo. Ela vai fazer para a gente a prece de encerramento, o envolvimento, e a gente pediu que vocês tenham sempre uma lista com os nomes para fazer as vibrações, cada um com a sua lista. E nesse momento agora, que lista grande, hein, Silvio? É isso aí mesmo, vamos mandar energia boa. E assim que ela terminar de fazer a prece e as vibrações, nós vamos fazer o autopasse. Por quê? Porque nós somos energia em evolução. Então, a gente, como foi falado, tem momentos que a gente oscila. Então, a aplicação do autopasse nos ajuda a entrarmos no equilíbrio novamente. Maria Aparecida, gratidão pela sua prece, para que possamos nos harmonizar. Um beijo, Cidinha. Oi, meu querido, outro para você, para todos vocês. E assim, com o coração cheio de amor, cheio de alegria, vibremos paz. Paz pelas pessoas que estão em nossas listas, paz pelo nosso planeta, paz pelo nosso Brasil. Fé, amor e esperança para todos os nossos irmãos. Vamos dar um abraço no nosso mentor, no Dr. Anselmo. Vamos encher de alegria o nosso coração, vibrando para que em breve estejamos juntos, fazendo bem,
praticando bem e aprendendo. Com este sentimento de paz, de gratidão e de amor, vamos pedir que a equipe espiritual coloque em nossas águas os fluidos necessários para cada um, que esses fluidos nos energizem, nos elevem, faça com que o nosso aprendizado ocorra de maneira tranquila, que nós consigamos dar um passinho na nossa jornada evolutiva, reconhecendo que a divindade já existe em nós e nós, como seres divinos, podemos e devemos ajudar na construção de um mundo melhor. Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o seu nome sublime, que a todo o universo exprime, ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz e carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também no sentimento cristão, a amar o nosso irmão que vive distante do bem. Com a emoção de Jesus, livra nossa alma do erro deste mundo de desterro, distante da sua luz. Que a nossa atual igreja seja o altar da caridade, onde se faça a bondade do seu amor, assim seja. Gratidão, uma semana abençoada para todos. Nos mantendo nessa harmonia e nos imaginando agora na sala de passes, elevando as mãos, captando a energia que a equipe amorosa do Dr. Anselmo colocou lá, sentindo essa energia entrando pelos nossos dedos e delicadamente as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, no nosso coronário, suavemente descendo pela frente, harmonizando o nosso frontal, descendo e harmonizando o laríngeo na nossa garganta, fortalecendo e harmonizando o nosso cardíaco, respirando fundo, descendo na parte digestiva, o gástrico, o esplênico, e mais um pouquinho abaixo, o básico. Soltando os braços, respirando fundo, espreguiçando e imaginando aquele abraço gostoso do Dr. Anselmo, mas nós estamos dando o abraço a ele, que ele receba a nossa energia, fortalecendo todos os trabalhadores da casa, que se sintam energizados nesse momento. E se vocês me permitirem, que a gente possa visualizar uma ponte de luz da sala de passes até o lar de todos os trabalhadores do União Espírita Luz Divina, para que a caravana socorrista de Maria, com a autorização, possa fazer a limpeza fluídica dos nossos lares, limpando a energia dos nossos pensamentos, das nossas palavras
e deixando um leve e gostoso perfume de flores. E através dessa ponte de luz, a equipe amorosa do Dr. Anselmo, convidando os amigos espirituais que lá se encontrem para serem levados com muito carinho, com muito respeito, até a sala de passes e serem acolhidos amorosamente. Gratidão, amigos, por essa oportunidade de compartilharmos os ensinamentos de Jesus com muita alegria, como a gente sempre fala. Bênçãos a todos. Tchau. Depois a gente compartilha o material. E como diz o Carlos... Juízo, hein? Tchau, gente. Obrigadão. Tchau. Tchau. Tchau.